A palavra é a mesma, né? Mateus 2, capítulo 2, São Mateus, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. É uma leitura muito importante, né? Você vê o impéto da chegada de Jesus, um impéto negativo, deveria ser de alegria, né? Mas ela foi um impéto de perturbação para Herodes e toda Jerusalém com ele, né? Eles deveriam sentir alegria, mas se Herodes se sentia Deus, né? Quando viu falar que estava nascendo o rei dos judeus, ele se sentiu ciumado, né? Com todo o seu povo com ele, porque ele pensava que Jesus iria tomar o seu lugar, iria sentar no trono feito por mão de um homem como ele. E o trono de Jesus estava preparado para depois do sacrifício que há à direita do Pai. Não era aqui trono feito por construído pela mão dos homens, nem usar coroa da mão do homem, né? Então estava nas alturas com o Pai, o trono de Jesus. Ele desceu, sendo Deus, filho dele, se fez homem e habitou entre os homens e se sacrificou pelos nossos pecados e sentaria no trono à direita do Pai, à destra do Pai, Todo-Poderoso, né? Ele não veio nem com o intuito de sentar no lugar de Herodes ou de homem algum, ou tomar lugar de homem algum. Só que o homem é fraco, mesmo Deus dando grandeza, eles não conseguem entender que Deus é dono de todas as coisas e tem todo o poder no céu e na terra, né? Por isso ele se sentiu perturbado, e com ele toda a Jerusalém, quando vira falar do nascimento, quando vira perguntar onde nasceu aquele que é chamado Rei dos Judeus. Deus manifestou de primeira mão lá no Oriente, para os magos do Oriente que deveria ter manifestado primeiro em Jerusalém, deveria ter manifestado primeiro para Herodes, mas Deus o manifestou lá no Oriente. Eles trouxeram os magos, guiados pela estrela, até Jerusalém, em busca do menino do rei para o adorá-lo. Viemos adorá-lo, palavra do rei, dos magos do Oriente ao rei. Eles vieram do Oriente adorá-lo, em busca do menino, o chamado Rei dos Judeus, para adorá-lo, né? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Está dizendo a boa nova aqui. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. E a Bíblia diz que eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eles vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus. A pergunta deles. E ele diz, porque vimos a estrela no Oriente e viemos a adorá-los. Olha, eles tinham visto adorá-lo. Eles tinham visto a estrela no Oriente, que sinalizava o nascimento do Rei dos Judeus, o nascimento de Jesus, o Cristo Salvador. E eles, seguindo essa estrela, que vinha guiando eles pelo caminho, pela caminhada, chegaram até Jerusalém, fazendo pergunta: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Glória a Deus, aleluia. Adore a Deus, irmãos. Adore Ele hoje, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor Deus. Vamos tomar a posição dos magos do Oriente. Eles sacrificaram do Oriente até Jerusalém, acompanhando a luz de uma estrela, em busca do menino, do rei dos judeus, que tinha nascido em Belém da Judéia. E aí a Bíblia diz: se o rei Herodes ouviu
e toda a Jerusalém com ele. Quando o rei Herodes ouviu isso dos magos, essa pergunta dos magos, e perturbou-se ele e toda Jerusalém. Sentiram perturbados. Deveria ter sentido alegria, mas foi ao contrário, a reação negativa. Porque o homem quer sempre estar acima de Deus. Um homem engrandece, recebe a grandeza de Deus, mas nunca dá glória a Deus, a devida glória a Deus. Quer estar sempre censurando aos adoradores, aos verdadeiros adoradores. E não é diferente no dia de hoje. Né? Glória a Deus, aleluia. Esse é. E aí vai, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Ele congrega, faz uma congregação, uma comissão, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, para quê? E perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ele congregou, fez essa reunião com os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar onde havia de nascer, né? Onde havia de nascer o Cristo? Pergunta de Herodes. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, né? Aí o que eles dizem aqui? E eles lhe disseram, em Belém da Judéia. Resposta dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas do povo, a Herodes. Em Belém da Judéia, que havia de nascer, eles responderam para ele. Porque assim está escrito pelo profeta. Já estava escrito no manuscrito. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o dia que há de apacentar o meu povo de Israel. Está vendo? Eles liam os manuscritos do Senhor e tinha essas informações de que o Cristo havia de nascer em Belém da Judéia, porque a Bíblia estava dizendo: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Deus já tinha falado pelos profetas nos livros sagrados. Aí diz que quando ele ficou sabendo, então Herodes, sabendo isso, chamando secretamente os magos, inquiriu a ele. Quando ele ficou sabendo, informado acerca de onde havia de nascer o Cristo, ele chamou os magos, né, que tinham vindo em busca de adoração, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Aí ele vai ter agora essa informação diretamente com os magos do Oriente. Quando foi que essa estrela vos apareceu? Ele vai indagar os magos do Oriente. Mais informação. E aí o que acontece? E ouvindo-os e enviando-os a Belém, diz, e enviar, agora ele vai enviar os magos a Belém, dizendo, e dá um ide dele, ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. Né? O ide dele que deu para os magos, para ir até Belém e perguntar diligentemente pelo menino, e quando achar, participar e morrer, porque também queria ter certeza de onde estava o menino para ele ir adorar, né? Mas a adoração dele era falsa, ele ia eliminar o menino, né?
Ele ia procurar o menino para matar, não era adoração que ele ia fazer. Ele tentou burlar os magos do Oriente, né? E a Bíblia diz aqui: perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-me para que também eu vá e adore. Aí a Bíblia diz que tendo eles ouvido, aí os magos tendo ouvido o rei Herodes, partiram. E aí a estrela continua seguindo eles, levando eles. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, né? Até que chegando se deteve. Chegaram ao lugar, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eles acharam a estrela, levaram eles até o lugar que estava o menino, né? E vendo eles a estrela, agora alegraram-se muito, com grande júbilo, e jubilaram de alegria, ficaram repletos de alegria, né? Agora diz que eles, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E agora o que eles fazem? Aí eles fizeram o que eles tinham vindo fazer. E prostrando-se o adoraram. E agora o que ele faz pela segunda vez, depois de ter achado? Abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O adorador, o verdadeiro adorador, quando vai no lugar adorar, nunca vai com a mão vazia para adorar a Deus. Tem que tirar do seu tesouro alguma coisa para levar. Tem que ser igual aos magos do Oriente. Tem pessoa que não receberam o que pediram a Deus, porque aparece diante de Deus com a mão vazia para adorar. Os magos é um exemplo para mim e para você. Eles saíram de suas terras do Oriente, vieram até Jerusalém em busca do menino, rei dos judeus, para o adorá-lo, e passando pela a presença do rei Herodes, recebeu o ídolo de Herodes e seguira destino a Belém em busca do menino, a estrela levando a eles ante o lugar, e eles viram a estrela e alegraram muito com grande júbilo, né? E o que eles... E acharam, até que deteve sobre o lugar onde estava o menino. E o que eles viram? E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com júbilo, com grande júbilo, né? E agora, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-o, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, né? Eles agora prostraram e o adoraram, e depois faz a oferta de amor, abrindo os seus tesouros e ofertando ao Senhor Jesus as dádivas dos seus materiais, das suas riquezas. Ouro, incenso e mirra. E é o que todo cristão verdadeiro que vai até a casa de Deus a adorar, precisa estar instruído a este mandamento do amor, de tirar algo dos seus tesouros e entregar no altar para a obra do Senhor. Aonde você for, faça como os magos do Oriente, e Deus te dará a recompensa. Deuteronômio, livro da lei 16, pede para o homem não aparecer diante do Senhor com a mão vazia.
mas cada um contribua conforme o dom que Deus colocar no coração, né? Não é verdade? Deus não está querendo de mim aquilo que eu não posso, e nem de você. É aquilo que está no nosso alcance. De tudo quanto te vier na tua mão para o fazer, faz-o conforme as tuas forças. É conforme as tuas forças, é conforme a minha força. Porque na sepultura para onde tu vai não há obra, nem ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma, né? Vem lá no Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, né? Eu tenho que fazer conforme a minha força. Então é conforme o dom que Deus colocar no meu coração, é a minha força. Entrar na casa, prostrar e adorar ao Senhor da glória, e depois